Fala, amigos! Fala, amigas! Começando mais um podcast Resenha do Erdi. E hoje eu tenho um convidado especial, uma das grandes autoridades em esporte de combate, em lutas no Brasil, meu grande amigo Felipe Teixeira, meu amigo acadêmico. E hoje está sendo um grande prazer tê-lo aqui, né? A gente, nesse podcast, à distância, né? A gente tem feito alguns presenciais, esse devido à pandemia a gente está fazendo à distância. Antes de começar a falar com o Felipe, você que está assistindo no YouTube, não deixe aí de se inscrever no nosso canal. Você que está assistindo no Spotify, compartilhe entre os amigos. E você também que está assistindo no Facebook, não deixe aí de compartilhar. E aí, Felipe, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? Tudo de boa? E aí, diga pra gente aí, fala com a gente. Então, estamos aí, né, Erdi? Essa situação um pouco complicada, né? Mas aparentemente faz com que a gente fique cada vez mais próximo utilizando das nossas tecnologias, né? E nesse sentido, eu acho que a gente tem tido muita oportunidade de conversar, de debater, de dialogar, de falar sobre diversos temas. E eu acho que, assim, por mais que a gente esteja dentro de casa, só não conversa, só não debate, só não escuta, né, aquelas pessoas que nos interessam, quem não quer. Então, a informação está aí e a gente tem que usar ela da melhor forma possível. Verdade. Felipe, você é um grande amigo que eu tive a oportunidade de conhecer nesse mundo acadêmico. E você também é uma das grandes autoridades no mundo esportivo, no setor de lutas, né? Na área de lutas, atendendo aí diversos profissionais de alto gabarito, atletas do UFC, profissionais de excelência, e ao mesmo tempo produzindo, né? Então, acho que o nosso podcast ele pode ir muito nessa vertente. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para os nossos colegas, falasse um pouquinho da sua história, quem é você, como é que você chegou nesse mundo, né, esportivo das lutas. Enfim, se apresenta aí para a gente, Felipe. Bom, Erdi, então, eu sou formado em Educação Física, tá? Eu tenho mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica, e por esse caminho, né, eu tive a oportunidade de ter acesso a um ambiente de formação dentro do mestrado e doutorado multidisciplinar, o que me colocou numa posição que eu conheci muitas pessoas diferentes, eu conheci pessoas com conhecimentos totalmente diferentes, né? E isso me fez abrir muito a cabeça, né, sobre diversos aspectos, né? E principalmente eu tive a oportunidade de conhecer uma nova área, né, que é a área da engenharia, e a partir daí, né, fazendo uso do que a engenharia nos fornece em termos de conhecimento, ferramentas, poder aplicar essas ferramentas dentro da área da educação física, né, dentro da área do desporto e aí também dentro da área das lutas, né? As lutas, as lutas em geral, principalmente o judô, ela entrou na minha vida na infância, né? Com 5 anos de idade, fui apresentado ao judô ali no Colégio Militar, na Tijuca, né, aqui no Rio de Janeiro, e eu comecei a fazer judô com 5 anos de idade. Tive momentos que eu parei, mas retornei, né? E assim, no total, né, aí na minha vida são mais de 25 anos de judô. Eu sou faixa preta de judô segundo dan, né? Eu peguei a minha faixa preta, né, na Federação do Rio, né, junto ao meu mestre Leonardo Lara, que ajudou bastante nesse processo, né? Mas desde a infância, né, tive vários professores, o professor Jorge, o professor Júlio, né, e o professor Leonardo, né, que é um grande amigo meu, né, conhecido aí no meio das lutas como o Léo Macaco Branco. É um cara muito parceiro, muito legal. Na verdade, é um irmão mais velho que eu tenho aí dentro desse meio. Mas, assim, as lutas, elas sempre tiveram presente na minha vida, né? Eu sempre gostei muito, né, de assistir todos os tipos de luta, né? Os esportes, em geral, sempre tiveram muito presente na minha vida. Mas as lutas, principalmente, né? Desde a época, né, do judô com Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, né? Na mesma época, ali na década de 90, a gente teve a oportunidade também de assistir as grandes lutas do Mike Tyson, né? Final o próprio Pride, né?
O próprio, isso, e o começo do UFC, né, lá na década de 90, Porra, né, e no final da década de 90, o Pride, o UFC crescendo muito rápido, e os o- brasileiros sempre presentes, isso sempre estimulou a gente a estar sempre assistindo. Não, e na verdade é o seguinte, o Pride, acho que a gente tem praticamente a mesma idade, a gente ia naquela locadora, hoje não tem mais a locadora, né? As locadoras acabaram e faliram, mas a gente ia na locadora e tinha a sessão do erótico, que era fechada, e tinha a sessão também da luta, né, do Pride, do É. MMA, que também era fechada, a gente não, ninguém podia Uhum, ter uhum. acesso, porque era muito violento, né, Felipe, naquela época. É. Né? Assim, na verdade, eu acompanhava o Pride, o UFC, num programa que tinha no Sport TV, não sei se você lembra, né? O Passando a Guarda. Cara, Sim, o programa era maneiríssimo e assim, na época passava muita coisa, né, dos esportes de combate do UFC, do Pride, também, né, eventos de luta do jiu-jitsu, né? Tinha no Sport TV, ele tinha até eventos que passavam ao vivo, né? E assim, cara, sempre gostei muito, sempre assistia, sempre que eu podia eu ia nos eventos aqui no Rio de Janeiro, participava de competições e assim, cara, não tem como não se apaixonar. Principalmente porque, cara, desde a infância, 5 anos de idade, e a luta sempre foi teve muito legal. presente também. E aí você resolveu estudar praticamente aí na uma das melhores universidades do Brasil, que é a UFRJ, né? Você fez engenharia biomédica, não é isso? Erdi, a engenharia biomédica ela tem as suas peculiaridades. Né? A cobrança, né, em cima da engenharia biomédica é muito grande. Principalmente para manter, né, a nota da CAPES. Né? Ela sempre está variando ali entre 6 e 7. 6 e 7. Né? A nota máxima é 7. Né? Então, a cada avaliação ela sempre varia, né, dentro dessas duas notas. E para se manter com essas duas notas altas, a engenharia biomédica ela tem muita cobrança sobre os alunos. Né? E toda a métrica, né, sobre todas as etapas a serem cumpridas, né, durante o período de formação, eles seguem a risca. E aí, para você entrar, cara, não tem como. Você tem que estudar matemática, você já tem que ter uma boa base na área de exatas, né, assim como o que é já cobrado para quem é da área da saúde, fisiologia, anatomia, bioquímica, em geral. Né? Mas para poder entrar, Edi, você precisa necessariamente precisa estar estudando matemática, minimamente ali a matemática do ensino médio. Né? E assim, eu que sou da área da saúde, né, educação física, durante a graduação, tive pouco estímulo dentro dessa área de exatas, né? E aí eu tive que retomar, a poder estudar um pouco da matemática, fiz aula particular para poder fazer o processo seletivo e entrei. Não entra-se com um projeto lá, e lá o projeto ele é ofertado ao final do primeiro ano, ali 9 meses, né, 3 trimestres ali de formação, né, na engenharia biomédica. Então, eu faço diversas disciplinas nesse primeiro ano, se faz, né, diversas disciplinas nesse primeiro ano, cálculo 1, cálculo 2, você faz física elétrica, física mecânica, estatística avançada, você faz aí você entra um pouco mais para a sua área em específico, processamento de sinais biológicos, processamento de sinais estocásticos, você faz modelagem estatística, né? Então, você faz uma série de disciplinas muito mais focado para a área de exatas. E ao final desse período, né, desses 3 trimestres, você tem a oportunidade de escolher qual vai ser o seu projeto, né, o projeto de Entendi. mestrado. Né? E aí você escolhe, aí você tem que, ou você se antecipa e conversa com algum orientador, ou você chega lá no momento de escolha e coloca lá, eu gostei dos que eles ofertam, né? Gostei desse tema, aí eu consegui por esse um pouco Então, diferente do que acontece em geral. então você está dizendo o seguinte: você terminou o curso de educação física, já praticava lutas, entrou na engenharia biomédica na FRJ. O seu doutorado também foi em engenharia biomédica na FRJ? Também foi, doutorado de E, engenharia biomédica também. e você, nesse período, entrou para a universidade, é isso? Eu entrei para dar aula no meio acadêmico, né? Para dar aula, né? Você está comentando. Não, eu Isso. entrei para dar aula no período de 2012. Foi um pouco depois que eu terminei o meu mestrado. Mas, assim, eu já dava aula de judô. Né? Durante a graduação, na metade, desde o começo da graduação, já fazia estágio com o judô. E no meio da graduação já comecei a subir algumas turmas.
né, em colégios e tudo mais. Né? Minha experiência dando aula de judô é de aproximadamente aí 8, 10 anos, né, mais ou menos, flutuando aí. Né? Eu dei aula no Força no Esporte, lá no projeto social do CPOR, fiquei lá durante 2 anos. Eu dei aula em alguns colégios, né, as unidades de Braga Carneiro. CPOR Bom Sucesso? Ali próximo, ali na Maré, né? Ali na Avenida Brasil mesmo ali. Eu conheço o CPOR. O CPOR ele é no Rio de Janeiro e é para oficiais, se eu não me engano. Então você pode se alistar lá se você estiver na graduação, não é isso? Isso. E eu vou te contar uma história, cara. Eu me alistei no CPOR e eu era atleta, né, de basquete. Então, assim, a gente tem uma história parecida, que você foi atleta, você disputou lá o judô, outras modalidades, eu joguei basquete. E quando eu fui servir, eu fui pro CPOR. Vim de Friburgo pro CPOR. E chegando lá, realizei os testes. Fui o melhor em todos os testes, porque, por exemplo, salto, eu saltava lá com facilidade, corria com facilidade. Estava no meu vigor físico, 17 anos. E eu lembro que na hora de definir lá os aprovados, não lembro o nome do pessoal, mas eles chegavam e perguntavam fulano, ciclano, e no final ninguém me chamava, eu fui o melhor em todos os testes. E aí depois eu fiquei sabendo, né, que tinha ali uma facilidade de contatos, né, de relacionamentos, né, e acabei não ingressando no meio militar. E com isso fui fazer estágio na área esportiva. Então, assim, como é que a trajetória nossa, né, às vezes ela toma um caminho no momento do estágio, no momento da graduação, que repercute aí na trajetória acadêmica, né, Felipe? Que é o teu caso, né? Você iniciou dentro de uma área específica e conseguiu manter isso até os dias de hoje, né? O judô, como eu te falei, sempre competi, sempre participei de eventos, sempre gostei de entender não só, né, a luta em si, mas entender a essência da luta, a história da luta, questões culturais. Então, isso sempre, né, fez parte da minha vida. E aí eu tive a oportunidade de dar aula, né, cara? E seguindo por esse caminho aí das aulas, eu dei aula também no Tijuca Tênis Clube, de judô, e eu dei aula também no Judô Clube Leonardo Lara. Na verdade, esse meu processo de formação, dando aula de judô, eu tive muita ajuda do Leonardo Lara, né, que foi meu mestre. Hoje, atualmente, o Leonardo ele é vice-presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. Ele me deu muitas oportunidades, né, dando aula de judô, podendo vivenciar, né, a carreira de professor de judô e formando. A prática foi importante para isso, né? Foi, cara. Então, assim, hoje eu vejo atletas que eu descobri, que foram meus alunos, hoje sendo campeões brasileiros, hoje eles estando em condições muito legais aqui no Rio de Janeiro, né? Então, um aluno que veio do CPOR e eu identifiquei, falei, cara, esse garoto tem jeito. E aí eu mostrei para o Lara levou para a equipe. O professor, o Yuri também, né? O Yuri hoje foi meu aluno no Braga Carneiro, pequenininho, hoje vice-campeão brasileiro, né? O cara tá num nível muito alto, entendeu? Então, assim, foi muito legal nesse período poder identificar pessoas, poder treinar essas pessoas e principalmente formar, né? Não só o treinamento, assim, mas poder formar, né? Como pessoa, como cidadão e usando a ferramenta. E aonde você conseguiu traçar agora o momento do doutorado, do mestrado, das teorias, alinhado com essa prática? Quando que você começou a aplicar de fato os conceitos, os problemas, as lacunas nesse contexto prático? Então, Edi, assim, no meu mestrado, eu não tive essa condição, porque lá no doutorado, na engenharia biomédica, o foco no mestrado é você trabalhar com as linhas de pesquisa do orientador que você pretende seguir. E eu sempre gostei muito de biomecânica, muito em função durante a minha graduação, eu ter feito iniciação científica dentro da biomecânica. Então, a minha biomecânica, junto com a luta, são as minhas áreas principais de atuação. Né? E aí, cara, ali no meio da biomecânica e da luta, a gente tem a aplicação da tecnologia, né? Porque a gente consegue desenvolver essas ideias. Mas, assim, durante o meu mestrado, eu não tinha tanta autonomia. Lá eles seguram e direcionam muito a gente, né? E eles querem formar ali a gente, porque o mestrado você não tem tanta experiência dentro da carreira acadêmica.
E aí, com esse meu processo de formação do mestrado, vivência, utilizando muitos instrumentos da área da biomecânica, entendendo um pouco mais como se comporta os sinais, né, que o nosso corpo humano pode oferecer para a gente poder interpretar e gerar, né, resolução de problemas dentro da área da biomecânica. Eu tive a oportunidade de fazer uso da eletromiografia, de plataforma de força, acelerômetro, né? E ali também eu vivenciei outros instrumentos, né? Dentro da biomecânica, isocinético, eu tive a oportunidade de trabalhar com sensores inerciais, de fazer parte de estudos, também câmeras de cinemetria. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar muita coisa dentro de um laboratório de biomecânica de alto nível. E, tendo essa oportunidade de vivenciar tudo isso, eu comecei a criar, né, uma certa autonomia dentro da área acadêmica, né? Bom, eu tenho esses instrumentos e eu faço a leitura de uma série de informações de aplicação prática dentro da área de lutas, porque eu me interessava, porque o meu mestrado não teve essa inserção para lutas, né? Mas eu me interessava muito em ler a produção acadêmica dentro da área de lutas. E aí eu comecei a associar, bom, mas eles não conseguem encontrar, né, a solução de determinados problemas sobre algumas questões dentro da área de lutas. Mas eu já vi que dentro da biomecânica a gente pode solucionar determinados problemas e eu posso unir essas duas informações. Foi aí que eu tive a possibilidade, né, de desenvolver um projeto que associava, né, a luta em si, na verdade, principalmente o judô, com algumas informações e conhecimentos que eu adquiri durante o meu mestrado, que foi a biomecânica e a análise multivariada, né, que é uma ferramenta estatística que você consegue juntar muitas informações, concatenar muitas informações e tentar solucionar alguns problemas, né? Utilizando também as ferramentas de inteligência artificial, rede neural, machine learning, né, big data. Então, informações dentro da inteligência artificial que eu consegui adquirir com o processamento de sinais, em termos de conhecimento, e aplicar dentro da área, né, do judô. E aí a minha questão é, cara, eu tenho muita informação no judô. São muitas aptidões físicas. Quais delas são as mais importantes? Né? O que é mais importante para eu determinar que aquele cara vai ter sucesso dentro do judô? Esse foi o meu, né, layout inicial do estudo do doutorado. E aí eu consegui evoluir bastante dentro dessa área. Entendi. Felipe, se você hoje tivesse a oportunidade de ter um atleta que fosse fazer uma luta de cinturão do UFC, você, ao prescrever, ao montar o planejamento desse atleta, você acha importante utilizar o que já está sendo feito, que a gente sabe que a ciência ainda não atua com ênfase nesse esporte, ou você vê a necessidade de se quebrar os paradigmas no que está sendo realizado, se baseando na ciência? Você já teve esse conflito ou você percebe esse conflito? Então, Erdi, a questão é, a gente já vê isso acontecendo sim. Tá? Um grande exemplo é a Jéssica Batistaca, que ela utiliza, né, dessas possibilidades que a ciência, que a base científica, ela oferta para que ela possa melhorar o seu nível de performance. A Jéssica Batistaca... Ela otimiza... Fala de novo para a gente. Ela otimiza... Ela utiliza do que a ciência pode ofertar para ela poder aumentar a performance dela. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho em parceria com a professora Renata Castro. Desculpa, a professora doutora Renata Castro. Ela é médica e ela também tem mestrado e doutorado e ela é pós-doutora em Harvard. Então, ela é médica do esporte, cardiologista. E ela utiliza muito da prática científica, né, dentro da sua atuação prática, né? E assim, eu acompanho muitos trabalhos dela e eu acompanho em si, né, a vivência prática dela também. Ela tem um espaço muito legal em que ela atua fazendo, né, as aferições sobre as variáveis, né, de aptidão física dos atletas em geral, incluindo também os atletas do UFC, que a principal atleta é a Jéssica Batistaca, que, né, sempre acompanha e sempre faz as avaliações junto com a doutora Renata Castro. E o que eu vejo
é que sim, a gente precisa sim estar tentando sempre renovar, a gente precisa sim estar tentando sempre fazer uso que as ferramentas desenvolvidas dentro da área científica podem nos ofertar. Então, a gente precisa testar, a gente precisa melhorar, principalmente a questão de avaliação inicial. Protocolo inicial, para você prescrever um treinamento, você precisa avaliar, e avaliar de forma correta. E tentar controlar o máximo possível, né, todos os fatores associados ao rendimento dele. As cargas internas e as cargas externas, algo que a gente conversa muito, né, no nosso dia a dia. Então, se a gente puder controlar essas variáveis, a gente consegue, sim, prescrever um treinamento de forma muito mais eficiente, muito mais específica para aquele atleta, e a gente também consegue chegar muito mais próximo, né, do rendimento máximo daquele atleta. Quando você diz cargas internas e cargas externas, o que seria isso? Então, é importante a gente sempre destacar, né? As cargas externas são os estímulos dados ao atleta durante o treinamento e os estímulos que acontecem com aquele atleta durante o jogo. E que estímulos, por exemplo, acontecem, né, durante o jogo? A intensidade de um sprint, né, a altura do salto, a potência durante um chute, um soco, que mais? O que eu posso dar mais de exemplo? A frequência de aplicações de técnicas, tudo isso é carga externa. A carga interna é como o corpo responde àquele estímulo externo. E aí o corpo responde de diferentes formas em diferentes sistemas, né? A gente tem respostas psicológicas, a gente tem respostas cardiovasculares, a gente tem respostas respiratórias. Então, todas as modificações no padrão sistêmico do organismo vão representar as cargas internas referente, né, ao que você for estimular. E aí é muito importante que a gente controle essas variáveis para que a gente entenda exatamente como aquele atleta ele está rendendo sobre o treinamento, sobre o estímulo e principalmente durante a luta em si. Só que é muito complexo isso, Erdia, porque, assim, você comentou, você usou o exemplo do atleta do UFC que está disputando o cinturão. O atleta do UFC que está disputando o cinturão, provavelmente, ele já tem uma bolsa um pouco mais elevada. O que é a bolsa, né? O quanto ele ganha por estar lutando, né? Por estar no octagon, né? Então, esses caras normalmente são atletas que têm, né, um padrão financeiro bastante elevado. E aí a gente consegue fazer muitas coisas com esse atleta, porque ele vai investir na própria carreira, né, a partir da bolsa dele, da visibilidade dele e da quantidade de patrocínios dele que tá financiando, né, a carreira dele. Só que essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Né? A realidade é daquele atleta que está começando, é daquele atleta que está disputando aqueles eventos amadores, que está tentando ali encontrar, né, o sucesso. Né? Então, a gente precisa, de certa forma, né, tentar fomentar essas pessoas que estão começando, os treinadores que estão começando. Né? E a ideia que tanto eu quanto o nosso grupo de pesquisa dentro da área de lutas, né, psicofisiologia e performance nos esportes e combate, é divulgar o mundo da luta. Divulgar o mundo da luta para as pessoas em geral, né, para a população em geral, mas divulgar a informação técnica para as pessoas do mundo da luta. E tentar, né, trazer essas pessoas para o nosso mundo para que essas pessoas tenham a possibilidade de estudar, de escutar novos conhecimentos, de adquirir novos conhecimentos, para tentar aplicar na prática. E estimular essas pessoas que estão lá, os treinadores com menor poder aquisitivo, os atletas com menor poder aquisitivo, escutarem essas informações e tentar cada vez mais aprender, tentar cada vez mais, né, melhorar e não seguir aquela questão que está muito presente ainda no mundo das lutas, que é reproduzir informação, reproduzir o que o seu mestre te ensinou. Então, a gente está tentando abrir a mente das pessoas desse mundo. Exatamente. Legal, entendeu? Muito bom ter falado isso. Eu faço jiu-jitsu, né? Eu sou faixa branca, mas faço por esporte.
preocupado de saúde. E o meu mestre lá, o Adjal, na Gracie Barra, do Meia, assim que eu entrei, ele me mostrou uma... Eu fiquei muito impressionado pela Gracie Barra ter, né, uma diretriz que aí vem um currículo onde cada dia você tem aquela etapa para se cumprir, tem todo um planejamento, e aí você vai tendo uma evolução de acordo com o seu processo. A minha pergunta que eu te faço, e aí achei legal tu falar desse grupo de pesquisa, né, porque a gente está falando que, por exemplo, hoje no Brasil, não sei se existem outro grupo de pesquisas na área de lutas, provavelmente sim, você vai poder falar melhor isso, mas o teu grupo, pelo que entendi, vocês estão com o foco, com a meta de oferecer diretrizes, recomendações para que os profissionais possam prescrever melhores os seus treinamentos. É isso, Felipe? A ideia dentro do nosso grupo é um grupo multidisciplinar também. A gente tem profissionais de educação física, a gente tem médicos, né? A professora doutora Renata Castro, ela é médica do esporte e cardiologista. Então, ela atua especificamente dentro dessa área. Nós temos também a doutora Vanessa Piller, né? Também é médica, neuropsiquiatra, e a gente trabalha muito mais focado para os tópicos, né? De neuropsiquiatria, né? A parte psicológica e a parte neurológica, dentro do esporte também. A gente tem a professora Bianca Miarca, que é a responsável pelo grupo, que ela tem um reconhecimento nacional e mundial dentro da parte acadêmico-científica das lutas, e ela também foi atleta de judô, né? A doutora Bianca Miarca, ela foi atleta de judô. Então, é um grupo multidisciplinar, né? Então, é um grupo que busca, né, seguir todas as vertentes do esporte e trazer essas informações, né, de todas as vertentes do esporte, não só da prescrição do treinamento, da avaliação, da prescrição, do entendimento de todas as variáveis psicológicas, fisiológicas, biomecânicas. Então, a gente tenta fazer isso. E, assim, como é que a gente faz, né? Ano passado, a gente organizou o 6º ENAMEC, o primeiro CIO, né? O ENAMEC é um evento nacional de lutas, e o CIO é o Simpósio Internacional de Lutas, que vai acontecer esse ano de novo, provavelmente lá no mês de setembro ou outubro, né? Está sendo organizado por mim, pela doutora Bianca Miarca e pelos outros professores também do grupo, né? E a ideia é fazer isso, divulgar as lutas e sempre, né, fazer parcerias com pessoas que buscam fazer isso, né? Por exemplo, a gente tem uma parceria muito legal com a revista Tatame. A gente sempre está lá em contato com a revista Tatame para falar um pouco da luta, algumas dicas, algumas ideias, né? Eu, por exemplo, nessa última edição da revista Tatame, a edição 261, eu fiz um artigo para eles, né, falando um pouquinho do retorno das lutas, se valeria a pena, se esse momento era o momento adequado ou não, né? Eu fiz uma entrevista junto com eles também. Então, a gente tenta divulgar as lutas por todas as vertentes para que a gente possa, né, ter uma abertura maior para a população e para que o nível desses profissionais aumente cada vez mais. Até porque a gente tem uma grande quantidade de jovens que praticam os esportes de luta, diversos profissionais que trabalham direto e indiretamente. E aí eu te faço uma pergunta, mas até provocativa. Aí a gente tem muitos estudantes, né, o pessoal que te segue, que te acompanha. Você dá aula em algumas universidades, então você tem um público, né, de muitos jovens, de pessoas que querem se inserir no mercado. Esse é um mercado aberto, fechado, bem remunerado? O que você pode falar para a gente desse mercado, Felipe? Então, Erdi, o mercado do judô me impulsionou a seguir esse caminho, porque quando eu comecei, eu tive um retorno financeiro bem legal, né? Eu tive um retorno financeiro bem interessante dando aula de judô. E o retorno financeiro foi muito em função, né, da forma que eu lidei com isso, né? Por exemplo, quando me convidou para dar aula, para seguir, né, o caminho das aulas de judô nos colégios, né, dentro da academia, o combinado foi trabalhar em cima do percentual referente ao pagamento do aluno. Isso, por um lado, né, isso pode gerar um certo nervosismo, mas, por outro, isso pode te projetar, né? E eu tinha muita confiança no meu trabalho. Eu poderia assumir um cargo com uma carga horária fixa
E aí eu segui com uma certa quantidade de alunos que não mudaria meu salário, eu poderia seguir ele no mesmo. Ou eu poderia começar do zero, né? Começava do zero, mas assim, projetando lá na frente, conseguir ganhar um pouco mais. Né? Começando do zero, porque eu ganharia percentual em cima da mensalidade. E aí eu falei assim, não, vamos trabalhar com percentual, porque né, eu acredito no meu trabalho e eu acho que eu vou crescer bastante. E assim, muito trabalho, muito estudo, muita evolução. Eu tinha turmas com 30, 40 alunos. Eu tinha turma, né, no colégio também com muitos alunos e vinha crescendo bastante. Tinha boa relação com os profissionais do colégio, boa relação com os pais e assim cresceu bastante. Então nessa fase de formação, né, você entrando no mercado com as escolinhas, dando aula, você tem que saber se colocar no mercado. Né? Você tem que saber como entrar no mercado. Se você entrar com hora aula, muito complicado. Você vai se manter no mesmo, com um percentual ali, com um valor de hora aula ali variando de 15 a 30 reais a hora, e você não vai evoluir, você não vai crescer. Então você tem que saber também negociar, né? Um ambiente de saber negociar também. E assim, e com o tempo você ganhando nome, ganhando conhecimento, eu conheço muitos profissionais que, cara, vivem muito bem, né, com as escolinhas, com as lutas, né, com essa formação, mas é claro, assim, eu sou um cara que bato muito na tecla. Você tem que buscar formação sempre. Legal. Você tem que estudar sempre. Você é faixa preta? Cara, legal. Você atingiu esse objetivo. Né? Você é faixa preta, mas não para por aí. Né? Peguei faixa preta, concluí. Não. Você tem que continuar. Mas você tem que buscar formações adicionais para isso. A gente sabe que a legislação atual do país é que o atleta ou o praticante da luta, que é faixa preta, ele já pode assumir turmas, ele já pode dar aula. Né? Eu não vejo isso com muito bons olhos, né? Mas ele já pode ministrar a treinos, escolinha, formação e tudo mais. Mas fui criado, né, estimulado a isso, principalmente, eu fiz a graduação em Educação Física para me dar um suporte que eu não teria se eu só tivesse faixa preta. Que eu não teria. E, assim, eu busquei a carreira da Educação Física também para me fornecer mais subsídios para ser um profissional médico. Então, e por isso eu tive mais oportunidades também nessa fase inicial, com as escolinhas, dando aula de judô e tudo. Entendeu? Importante que você falou aí para gente que você buscou conhecimento para ser um profissional melhor. E a gente tem, a partir do momento que você tem o ex-atleta, que, claro, a experiência dele é fundamental, o feeling, a capacidade, né, de compreender o esporte, isso é muito válido, mas a prescrição do treinamento tem uma base que você, inclusive, já falou aqui dos controles de carga, né? E ainda mais você sendo um biomecânico. Eu lembro quando eu fui fazer a primeira aula de jiu-jitsu, eu falei, meu Deus, como é que isso aqui é técnico? Isso aqui é todo um movimento articular que você precisa fazer com que o atleta pense, raciocine. E, ao mesmo tempo, se você trabalha com um jovem, tem uma questão maturacional relacionada à força que vai influenciar também essa técnica. Então, esse assunto do se especializar, né, se capacitar para melhorar os seus treinamentos é algo fundamental, né? E você hoje, como é que você olha o mercado? Ainda tem muito a figura do ex-atleta, daquele que lutou e que é o bom, que serve para ser um treinador, ou você observa que o mercado já está mudando e está exigindo gente, né, competente, com os cursos, que produza livros, artigos, tenha titulação. Como é que você vê esse mercado hoje, Felipe? Então, Edi, eu vejo, assim, eu vejo que sim, está evoluindo, não tem como, vai se destacar, é claro, aquele que vai buscar mais conhecimento, isso você não tem dúvida nenhuma, mas a gente vê a mescla disso, né? A tentativa de mesclar, né? A gente vê a Seleção Brasileira de Judô. Para mim, a Confederação Brasileira de Judô, no que diz respeito a esportes amadores, é uma das mais organizadas que tem no Brasil. Né? Vide os resultados que tem dentro do esporte. É um trabalho que o professor Ney Wilson já faz há anos, é um trabalho muito legal. Né? O professor Ney Wilson é faixa preta de judô,
foi professor da UFRJ, ele já é aposentado na UFRJ, mas foi professor da UFRJ, e é um cara que tem, né, a vivência prática junto com a acadêmico que permitiu fazer com que o judô chegasse nesse patamar. Né? O judô é o esporte que tem mais medalhas olímpicas no Brasil. Ponto. E aí a gente vê dentro do judô, né, uma organização que é fora do comum. A gente tem uma equipe disciplinar muito legal, né? Nutricionistas, analistas de desempenho, a gente tem os profissionais da área de treinamento, né? A prescrição do treinamento, os preparadores físicos, né? E nós temos também, né, os técnicos, né? E muitos, a maior parte desses técnicos, né, são ex-atletas. São ex-atletas. Mas se a gente for pegar a equipe multidisciplinar, muitos foram atletas, muitos lutaram, mas não chegaram ao nível nacional, né? Não chegaram ao nível internacional, mas muitos foram ex-atletas também, mas foram ex-atletas que buscaram o conhecimento acadêmico, o conhecimento técnico, para você atingir, né, um nível de conhecimento para você fazer com que a sua equipe chegasse no patamar diferente. Então, falando de seleção brasileira, né, são equipes, é uma equipe multidisciplinar de alto gabarito, né, muito. Mas se você pega a formação, né, na verdade, se você pega equipes nacionais, por exemplo, Pinheiros, Minas, Instituto Reação, Sojipa, que são os principais do Brasil, a gente também vê equipes de altíssimo nível, com muita formação. Eu pego o Instituto Reação porque eu tenho mais proximidade, a galera, gente, é uma equipe muito boa, a gente sempre está em contato próximo, é uma equipe que busca conhecimento. Essa semana eles tiveram uma reunião junto com a professora Bianca Miarca, que eu participei, buscando entender como é que vai ser esse retorno, o que é necessário fazer para retornar. Cara, olha o nível dos caras, né? Eles não estão atuando mais com achismo. Eles querem conhecimento técnico, acadêmico, para poder, sim, ter os próximos passos. O Instituto Reação é aqui no Rio de Janeiro, que o Flávio Campos é o responsável, né? Isso. Legal. Felipe, a gente está chegando aí ao final do nosso podcast. Eu queria fazer uma rapidinha com você, jogar uma pergunta aí e para você responder e que vier de cabeça, tá bom? Sim, claro. Seguinte, para você, qual é a melhor escola no mundo de esportes de luta que temos na atualidade? De esportes de luta em geral, isso varia um pouco, né? Porque, assim, eu vou pontuar algumas questões que eu acho que é super válida, né? Se eu falo de judô, eu falo do Japão, não tem como fugir do Japão. É o Japão e pronto. Se eu estou falando do MMA, a gente tem os Estados Unidos que dominam e que tem muito investimento. Lá tem muito investimento. Então, não tem como sair de lá. Né? Aqui no Brasil, eu acho que ainda falta essa questão do investimento. A gente tem muitas estrelas, a gente tem muita gente entrando para o meio, só que falta investimento. Falta um pouco dessa visibilidade aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, se a gente fala do MMA, é os Estados Unidos. No jiu-jitsu, nós somos uma autoridade aqui ou não? Se a gente falar jiu-jitsu, é Brasil. Jiu-jitsu é Brasil. E quem é a grande autoridade na área acadêmica no Brasil ou no mundo? Na área acadêmica da lutas é Brasil e Brasil. Que Brasil, isso? impressionante, né? Brasil e Brasil. A gente tem o professor Emerson Franchini lá em São Paulo, a gente tem o professor Fabrício Del Bosco, também professor universitário de Pelotas, a gente tem a professora Bianca Miarca. Se a gente for pegar os maiores estudiosos no mundo, esses três caras, eles estão entre os 5 primeiros, entre os 10 primeiros ali. A gente tem o Vitor Cosme, também, que é do Pará, um cara de altíssimo nível. Então, o Brasil está muito à frente na área de lutas, na área acadêmico-científica. Impressionante, né? A galera não acha que não, mas tem muitos caras lá de fora que são top também, né? Mas o Brasil está ali de frente. Se você pudesse dar uma sugestão de mudança no que está sendo feito errado hoje, errado é uma palavra muito forte, né? Mas se você pudesse sugerir, né, essa mudança em algum processo de treinamento ou de planejamento que ocorre nesses eventos, nesses grandes centros esportivos na área da luta, qual seria a sua sugestão? O que você
olha assim, poxa, isso aqui poderia ser feito dessa forma, eu sugiro dessa forma. O que você poderia falar para a gente, Felipe? Assim, ó, os esportes de combate, eles são muito específicos para cada área de atuação no que diz respeito ao planejamento, né? A gente tem os esportes olímpicos, a gente tem os esportes profissionais, semiprofissionais, né? E isso varia um pouco no que diz respeito a planejamento. Os esportes olímpicos, o objetivo principal sempre vai ser as Olimpíadas, né? E o MMA em específico é a próxima luta, sempre a próxima luta, para ele poder crescer dentro do UFC, ou seja, qual a organização, né? Eu acho que assim a gente precisa mais associar o que a área acadêmica oferece para a área prática, e eu acho que tem que ter também uma comunicação maior entre esses dois caminhos, né? Ao mesmo tempo, quem é da teoria ir lá na prática e ver qual é a realidade, porque é muito fácil, né? Você colocar, o melhor é assim, pronto, mas você não sabe a realidade. Então, a ciência ela está aí para solucionar problemas, e a gente tem que ter uma comunicação maior com a parte prática. Eu não vejo, a questão nem é muito o planejamento, a prescrição e tudo mais, eu acho que é muito mais a comunicação, né? A relação de proximidade, a fala, o que falar, como e como trazer a informação. Eu acho que é muito mais isso, eu acho que é isso que falta, né, entre o meio acadêmico-científico com a parte prática. Legal. E aquela pessoa que tem o desejo de atuar, de trabalhar no UFC, né, com atletas de nome no MMA, no esporte de lutas, um jovem que tem esse sonho, qual seria o recado que você passaria para ele, Felipe? Então, eu acho que a primeira coisa é você já ter um certo envolvimento, né? Você conhecer, você viver aquilo, né? Tá no teu sangue, né? Porque assim, eu quero trabalhar com o UFC. Por quê? Eu quero trabalhar com atletas de lutas. Por quê? Né? Isso está muito presente no seu dia a dia. Você tem que gostar daquilo, você tem que amar fazer, né? E a partir daí você tem que buscar conhecimento sobre aquilo. Conhecimentos históricos, conhecimentos práticos e conhecimentos acadêmicos científicos. Tem que estudar, tem que correr atrás, né? Tem que se relacionar bem, né? Então, acho que você tem que juntar todos os âmbitos, né? E fazer com que aquilo seja o objetivo de vida. Não, eu quero ganhar dinheiro. Calma, amigo. Calma, porque você tem que correr muito atrás para você, né, poder ter o retorno financeiro, né? Nada vai cair no colo, nada vai vir com facilidade, porque se vier com facilidade, você não vai estar preparado, você não vai estar pronto para aquilo, e você vai fazer besteira. Então, viva aquilo, faça com que aquilo seja parte do seu cotidiano, faça parte do seu cotidiano. Muito bom. Eu já escutei isso de você, né, para viver o momento, né, viver todo o processo, né, de oportunidade que a gente tem na vida profissional, na vida, né, como um todo. E aí, Felipe, acho que a última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você já trabalhou com diversos atletas, teve a oportunidade de conhecer também outros atletas. Eu queria que você falasse uma referência. O que um atleta tem que ser para estar em alto nível e se você pode citar aí algum exemplo para a gente. Então, Erdi, eu tenho muita mentalidade do amplo, né? Não só a mentalidade ali daquele, a gente brinca, né? Do galo de briga, né? O cara que entra lá e quer, vai ganhar e tal. Eu acho que a formação geral daquele indivíduo é muito mais válido do que, né, simplesmente os resultados, né? E, assim, eu não trabalhei com ele, né, até porque eu não tenho nem idade para isso, mas, assim, eu vejo um cara dentro da mídia, que foi no esporte, que é atualmente, como um exemplo muito em função de ser um cara que teve oportunidade na vida, né, que foi o Flávio Campos. O Flávio Campos ele veio de uma família que deu oportunidade a ele de estudo, de capital social, de uma série de pontos, e que ele conseguiu canalizar isso para o esporte, ele teve resultados muito bons, né? Ele foi medalhista olímpico, algo que a gente sabe que é o patamar mais alto que o atleta ele quer atingir, medalhista olímpico, e ele conseguiu, né? Mas ele não parou por aí, né? Ele
percebendo que ele teve as oportunidades dentro do esporte, dentro da vida, que a família ofereceu a ele, após o encerramento da carreira, né, ele buscou querer ajudar cada vez mais as pessoas. Né? A ideia dele foi não só para ele, mas foi para o todo. Né? E isso é muito admirável. Né? O Instituto Reação, que é o instituto aqui no estado do Rio de Janeiro, que ele é o idealizador, ele é algo impressionante, é muito legal, e ele atende exatamente aquele público que tem, né, uma condição de vida muito abaixo do que teve. Então, ele busca tentar trazer para essas pessoas, né, a vida, né, dentro do esporte, mas não só a vida dentro do esporte, mas como uma formação geral, né, como a formação do cidadão, dando um pouco mais de oportunidades para essas pessoas que não tiveram oportunidade, que não têm oportunidade. Então, isso é muito legal. Né? Isso é muito bacana dentro do esporte. E, assim, é claro, tem atletas que assim, eu admiro muito. A Rafaela Silva, da onde ela saiu, até onde ela chegou. Ela é campeã mundial, campeã olímpica. Que isso, né? É outro nível. Né? E tudo que ela passou, como preconceito racial, por ela ser mulher, uma série de pontos que fez. Ela conseguiu ultrapassar tudo isso, conseguiu vencer tudo isso, continua vencendo, porque a gente sabe, a gente vive num país homofóbico, racista, machista, e ela consegue vencer tudo isso, isso é muito legal. E chegar até onde ela chegou, né? Campeã olímpica, campeã mundial, isso é muito bacana. Né? Então, eu penso muito nesse sentido do todo, do amplo. Muito bom, Felipe. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais. A gente está chegando no final da nossa resenha, quase, né, uma hora aí de bate-papo. Queria que você fizesse umas considerações finais aí, tá, do que a gente falou aqui hoje. Então, Edi, alguns questionamentos, né, ao longo da resenha foram questionamentos bem específicos, e eu trazia um pouco mais da amplitude do questionamento, ampliava um pouco mais o questionamento, até porque quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala da prescrição do treinamento, ela é muito mais do que você realizar qualquer tipo de exercício em uma sessão de treino. Né? Você tem que pensar muito mais amplamente, né? Então você tem que levar em consideração uma série de fatores, né? Principalmente quando a gente fala dos esportes de luta. Os esportes de luta, na maioria, são divididos em categorias de peso. E quando a gente fala de divisão de categoria de peso, a gente encontra indivíduos com diferentes características morfológicas. Quando a gente encontra indivíduos com diferentes características morfológicas, as capacidades físicas podem modificar de acordo com a sua característica morfológica. Então, é algo muito complexo. Então, para isso, a gente tem que, sim, buscar o máximo de conhecimento, buscar o que a ciência vem falando, usar o seu feeling da prática é muito importante, tem que ser utilizado, mas a gente tem que pensar de forma ampla, a gente tem que pensar fazendo uso do que a gente tem em termos de conhecimento. Né? E não aquela receitinha de bolo. E a gente não tem nem tempo para fazer isso. Né? A gente tem que pensar, né, em estudar, em vivenciar a prática e concatenar todas essas informações para você conseguir atingir o objetivo. Não é, Erdi, não é exato. O negócio não é simples, né? O negócio não é fácil de fazer. E você só vai conseguir fazer se você pensar fora da caixa, se você estudar. Né? Então, eu espero que eu tenha aqui não trazendo... Você trouxe um conhecimento pontual, você trouxe algo interessante que você falou. Não, a minha ideia é tentar fazer com que as pessoas que assistiram, que vão assistir esse podcast, né, pensem de forma muito mais ampla. As lutas, elas permitem isso. A luta não é só ali no tatame, no octagon. A luta é uma formação global. Né? Então, estude sobre a luta, vivencie a luta, né? Tente, né, seguir aquelas pessoas que gostam da luta de verdade. Né? E por isso, fazendo tudo isso, eu acho que vocês vão sim atingir o objetivo final de vocês, ter sucesso na carreira, né? E no final, que por consequência vocês vão ter um bom retorno financeiro também. Tá? Então, esse é o meu recado, e eu espero que o pessoal tenha gostado disso. Muito bom. Doutor Felipe, te agradecer aqui a presença. Foi um grande prazer poder aprender, conversar um pouquinho, né, com você.
Agradecer a todo mundo, né, que assistiu aí a gente. Quem estiver no YouTube, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente coloca vídeos disponíveis. O pessoal também do Spotify. E agradecer mais uma vez aí a oportunidade de te entrevistar, né, de bater esse bate-papo, de fazer essa resenha com você. Queria que você deixasse aí os seus... A gente botou aí o endereço no Instagram, mas se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que a pessoa faz? Então, tem o meu endereço no Instagram, @Teixeira_FG. Tem também o Instagram do grupo de pesquisa, né? @LabPPSC. Tem o meu e-mail, teixeira_fg@hotmail.com, né? E por qualquer um desses meios de comunicação, eu vou responder o mais prontamente possível, com dúvidas, né? Alguns artigos, quem tiver interesse, material de estudo, ou até mesmo só para bater um papo e conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Beleza? Muito bom. Eu que te agradeço aí pelo convite e, cara, se precisar de estar à disposição. Legal. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.